Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula bem legal, uma aula de ciências, e nós vamos estudar sobre materiais recicláveis. Você já ouviu falar sobre isso? O que serão esses materiais? Para a gente iniciar, eu trouxe aqui umas imagens para você olhar, para você ver se você identifica alguma delas. Olha só, o que você vê nessa imagem? Tem algumas garrafas PET, né, vazias, e também um papelão, vocês estão observando? Para que será que estão todas essas garrafas separadas? Para que será, hein? E aqui, olha só, o que você consegue identificar nessa imagem? Temos aí caixinha de embalagem de ovos, né? Temos garrafa de vidro, temos garrafa PET, mas também temos uma variedade de latinhas, perceberam? Temos latinha de refrigerante, temos embalagem de sardinha, temos embalagem de leite, não é? Observaram? Já tem uma variedade, né? Para que será também que está separado? Perceberam que todas estão limpinhas, separadas? Vamos olhar mais uma. E essa daqui? Aqui nós já temos, né, bem visível aí lata de leite, tampinha de garrafa PET. Temos outros tipos de embalagem que a gente observa. Copo plástico, copinho de iogurte, frasco de iogurte. Temos também a latinha, né? Temos várias outras também embalagem. Perceberam também que elas estão limpas e separadas? Porque a gente, quando joga no lixo, muitas vezes a gente joga sujo, né? E aqui elas estão limpinhas. Bem, então hoje nós vamos, né, estudar um pouco sobre esses materiais recicláveis. Todos esses materiais que nós vimos, eles são materiais que podem ser reciclados ou reutilizados. E que tal aprendermos melhor o que é reciclagem? Para a gente aprender nessa aula, venha comigo aqui no slide, na telinha. Nessa aula abordaremos esses importantes processos. Qual o seu papel na preservação do meio ambiente e os tipos de reciclagem existentes? Falaremos ainda sobre as cores das lixeiras da coleta seletiva. E você pode ajudar, e como você pode ajudar nas coletas adequadas dos resíduos. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos assistir um vídeo? Agora vocês vão conhecer o Daniel. Ele é feito de papel. Oi, Daniel. Olá. Olha o Skip fugindo aí. Pega ele, Daniel. Esse Skip é muito esperto. Ele é feito de papel cartão, utilizado principalmente em embalagens. Calma, não fica tão triste assim. Vamos achar o Skip logo logo. Para encontrar o Skip, vamos percorrer um caminho com várias etapas do processo de reciclagem, começando pela floresta plantada. Veja, Daniel, foi aqui que você e o Skip nasceram. É mesmo? Que legal! Essas árvores foram plantadas para virarem papel. Essa floresta é sempre renovável. Sabe, as florestas plantadas ajudam a proteger as matas nativas e a biodiversidade. Interessante! Agora, a próxima etapa é a produção de todos os tipos de papel e papelão. O papel e o papelão podem ser utilizados em quase todos os tipos de indústria para produzir diferentes produtos e embalagens. Agora, uma etapa muito importante: como fazer o descarte adequado desses produtos. Eu sei! Antes de colocar no descarte reciclável, é importante tirar todos os resíduos das embalagens. Isso mesmo, Daniel. As embalagens que vão para a coleta seletiva devem estar limpas e secas, sem nenhum tipo de contaminação, separadas do que não é reciclável. Já sei! O Skip deve ter ido parar no aterro com o descarte não reciclável. Acertou, Daniel.
Olha o skip ali! Vamos tirar ele de lá! O skip deveria ir para o descarte reciclável. O descarte reciclável é separado e processado. No final desse processo, os fardos de papel são reutilizados e viram novos produtos. Viu como esse processo é importante? A reciclagem ajuda o planeta e transforma as coisas em novos produtos. E o mais legal é que o Brasil é um dos países que mais recicla no mundo. Legal! Então quando eu crescer quero ser um livro. Vem, Skip, vamos pra casa. Que vídeo legal e esclarecedor, né? Vemos que o papel que a gente utiliza, tanto aí no caderno de vocês, como nos livros didáticos, todo esse papel vem de onde? Lá das nossas árvores. Então, crianças, olha a importância da gente reciclar esse material que a gente utiliza. Como que você está usando o seu caderninho aí? Você está arrancando muitas folhas, amassando, jogando no lixo? Então, vamos ter mais cuidado com os nossos cadernos, com as folhas que nós utilizamos, porque quanto menos nós consumimos, menos nós extraímos da natureza. Nós vimos que todos esses materiais que nós utilizamos, ele vem da natureza. Por isso é tão importante nós conhecermos os materiais que podem ser recicláveis, para que a gente possa reutilizar ou realmente reciclar. O que é essa reciclagem? Veja comigo aí na telinha. A reciclagem é um processo por meio do qual objetos já utilizados não transformados em matéria-prima para a criação de um novo produto. Na reciclagem, conseguimos reinserir um resíduo no ciclo produtivo e que tem um impacto muito positivo no meio ambiente. Ou seja, se eu pegar um objeto como uma garrafa PET, que ela foi fabricada, foi feito novinho esse produto, eu vou pegar ele e vou reutilizar, fazendo ele como um vasinho de planta ou como um brinquedo. Eu vou estar reutilizando esse produto, trazendo de volta para o nosso meio, reutilizando ele sem ser preciso fabricar um novo. E isso tem um impacto positivo aonde? No meio ambiente, na natureza, porque eu não vou estar produzindo tanto lixo, né? Para a gente continuar, a importância da reciclagem. Como vimos, a reciclagem garante que resíduos sejam transformados em matéria-prima para a fabricação de um novo produto. Desse modo, os resíduos não será lançado no ambiente, nem será necessário captar nova matéria-prima. Esse processo, portanto, garante a redução de lixo em nosso planeta e também uma diminuição da utilização dos recursos naturais, que muitas vezes não são renováveis. Além disso, devemos destacar a importância da reciclagem para a geração de emprego. Muitas pessoas, crianças, elas sobrevivem desse processo de coleta de lixo, né, para separação desses produtos, para que elas tenham uma renda. Muitas pessoas, elas separam as garrafas PET, separam as latinhas, para elas venderem o papelão também. Muitas pessoas, elas sobrevivem dessa fonte de renda. E como nós vimos, quanto menos, né, eu utilizar produtos novos, menos eu vou estar extraindo da natureza. Ou seja, a matéria-prima, ela provém de onde? Ela provém da natureza. Então, quanto mais eu utilizo coisas novas, mais eu utilizo garrafas PET sem ser recicladas, sem ser reutilizadas, mais eu danifico a natureza, mais isso causa impacto na natureza. Tipos de reciclagem. Existem vários tipos de reciclagem. Vários materiais podem ser reciclados e as técnicas utilizadas para isso dependem do produto que será usado no processo. Os principais tipos de reciclagem são: nós temos alguns tipos. Nesse caso, nós temos a reciclagem de papel. Nesse processo são reciclados, por exemplo, jornais, revistas, caixa de papelão e embalagens de papel. Pode ser feito por processo industrial ou doméstico.
por meio de processo que se baseia na formação de uma pasta com o papel que será reciclado. Aí na imagem nós vimos, né, fartos de papelão, de papel, para que ele vá para a indústria ser reciclado. Nesse caso aí ele vai passar por um processo de reciclagem. Nós temos também a reciclagem de plástico. Nesse processo são reciclados, por exemplo, garrafas PET e embalagens plásticas. O plástico pode ser reciclado de 3 formas básicas: reciclagem mecânica, química e energética. Então, esses são aí o processo. Nessa imagem aí, você vê também fardos, só que esses fardos aí, eles são de plásticos, né? De garrafas PET, de garrafas, né? De outros tipos de produtos plásticos. Eles fazem, juntam todos, montam aí essas embalagens, esses fardos, e daí vai para o processo, né? Para que ele seja voltado em outro produto, de volta para o mercado, né, para ser utilizado. A reciclagem de metal. Nesse processo são reciclados, por exemplo, latas de alumínio e de produtos alimentícios. O material será derretido. Então, todo esse metal aí, ele vai ser derretido. As latinhas aí também em formatos de fardos, né, juntam, fazem aquele impacto, amassam tudo e também fazem os fardos para ser encaminhado, para ser vendido para o local onde eles vão fazer esse processo da reciclagem. Temos aí a reciclagem do vidro. Nesse processo são reciclados, por exemplo, potes de alimentos, garrafas e cacos de vidros. O vidro será submetido a uma alta temperatura. Então aí, crianças, nem todo tipo de vidro ele pode ser reciclado. Devido a essa alta temperatura, se o vidro tiver muitas substâncias diferentes, ele não vai poder ser reciclado. Mas nós vamos ver mais na frente aí os tipos de vidro que podem e que não podem ser reciclados, tá bom? O tempo de decomposição do lixo. Você já se perguntou qual o tempo de decomposição do lixo? Será que todo lixo que a gente joga por aí, ele pode ser se desfeito ali na natureza? Não, alguns materiais demoram pouco menos para ser decomposto, né? Mas outros demoram cerca de centenas de anos, de milhares de anos. E nós vamos ver isso, né? Falar mais sobre isso na próxima aula. É muito importante nós conhecermos esse papel para nós sermos um agente que colabore com a nossa natureza, sabermos exatamente os tipos de material, esse processo de reciclagem, o que pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado, como nós podemos fazer essa coleta na nossa casa. E para isso, crianças, você precisa ficar aí atenado para a gente continuar a nossa aulinha. Te vejo na próxima aula e não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode ver todo esse conteúdo e muito mais. Te vejo daqui a pouco na próxima aula.